Nosso papo hoje vai ser com uma das moças mais inteligentes que nós temos no jornalismo brasileiro. Ela é carioca, sabe tudo de Rio de Janeiro e de Brasil, conhece a profissão como ninguém, assessora jornalisticamente gente do mais alto gabarito e vai bater um papo com você e comigo que vai ficar para a história. Minha querida amiga e irmã Beth Camarão, você vai bem? Tudo bem, Ronaldo? Muito prazer em estar aqui mais uma vez com vocês. A gente gosta muito de uma boa conversa, né? Sem dúvida nenhuma. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Beth Camarão e eu vou logo perguntando, minha amiga Beth Camarão, você já imaginou que o teu sobrenome Camarão é um sobrenome judaico português? Ô, Ronaldo, eu nunca tinha imaginado nisso. Até que há 20 anos atrás, um pouco mais, eu casei com um judeu, você sabe disso, né? Amigo meu querido irmão. O Beni Weissman. E ele me falou isso, Camarão certamente tem judeu por aí. E a gente brincou com essa história, que é um nome até, que é um nome bem emblemático, né? Quando eu era menina eu tinha muito problema, sofria muito bullying chamada Camarão, mas hoje em dia, depois que voltei para o jornalismo, comecei a trabalhar em televisão e tudo mais, o nome Camarão marcou muito. Então, hoje em dia, para mim, é quase, sabe, uma grife. Eu gosto de ser Camarão. Agora, tem muito pouco Camarão no Rio de Janeiro. E não tem nada a ver com Felipe Camarão também. Meu avô era português e trouxe o nome de lá. Me conta uma coisa, se você descobrisse hoje que a tua descendência é judaica, como é que você se sentiria? Problema nenhum. Eu casei com um judeu, e quando a gente casa com um judeu, a gente assimila isso praticamente, quase que imediatamente, né? Eu gosto dos costumes, eu gosto do povo, eu gosto da inteligência das pessoas, eu tenho uma grande admiração pelo povo de Israel. Ô Beth Camarão, qual é a tua sensação com relação à última campanha eleitoral para a presidência da República? Você acredita que o PT e o PSOL já chegaram à conclusão que perderam a eleição, que o Bolsonaro ganhou, ou você acredita que eles ainda estejam em campanha eleitoral? Ô, Ronaldo, eu acho que ali o caminho deles vai ser sempre ficar em campanha eleitoral. Eles não vão nunca aceitar que foram vencidos, a verdade é essa. E o que tem acontecido é o seguinte, tem acontecido ainda muito desacerto, muito desajuste, o início de governo, eles estão aproveitando isso para aparecer, mostrando coisas que não tinham que mostrar, e eu acho que não tem a menor dúvida que se conformar e deixar o Brasil andar e crescer, eles não vão querer. Mas vai acontecer eles querendo ou não. É com eles, sem eles ou apesar deles? Ou apesar, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Eu faço parte daquele grupo que torce pelo país. Eu não sou de um partido determinado, eu gosto de determinados partidos ou não, até como profissional eu tenho que me posicionar. Agora, eu sou uma jornalista antiga. Eu vi nessa última eleição os meus colegas jornalistas tomarem muito partido, saírem do seu papel, que é um papel que não se pode tomar partido, tem que ser isento. Não houve isenção de maneira nenhuma, se posicionavam claramente de um partido ou do outro, mais de um lado do que de outro, e isso eu fiquei até um pouco espantada na época com que eu cheguei a ver. Agora, eu lhe digo, eu sou absolutamente isenta nas notícias, é claro que eu tenho meu partido, mas isso é uma coisa pessoal e eu não passo isso para a minha profissão. Ô Beth Camarão, qual é a tua opinião sobre a Lei Rouanet? Você é daquelas que imagina que a Lei Rouanet deve terminar ou você, ao contrário, pensa que ela deve ser bem administrada? Não tem a menor dúvida. Eu acho o seguinte, a Lei Rouanet veio para ficar e ajudou a muita gente. Agora, o que vinha acontecendo ultimamente, isso eu escuto falar porque a minha área não é muito cultura em jornalismo, mas o que eu ouvia falar, inclusive em redações e tudo, que haviam bolsões, grupos de pessoas, já artistas mais conhecidos e tudo mais, que se aproveitavam dos conhecimentos lá dentro e praticamente se apoderaram da Lei Rouanet, né? Pegavam fortunas sem precisar, coisas às vezes que nem precisavam receber porque as suas bilheterias rendiam bem, enquanto gente que realmente necessitava não conseguia chegar lá porque não tinha mecanismos para chegar. Eu acho que agora, nessa nova mudança, nessa nova Lei Rouanet que se estabeleceu, eles diminuindo exatamente o teto do que se recebe, eu acho que vai ajudar todos esse pessoal que precisa, talvez não interesse mais tanto. Roberto, você há bastante tempo aprecia o cenário social e cultural do Rio de Janeiro. Qual é a tua ótica sobre o Rio de Janeiro hoje? Ronaldo, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu sei que a cidade está no fundo do poço. O que eu vejo, a gente que é jornalista vê muito,
A cidade está muito maltratada, as ruas estão muito ruins. Agora, no cenário cultural, eu acho que as pessoas são lutadoras mesmo, às vezes com muito pouco, às vezes com quase nada, se juntam, pegam dinheiro dos amigos e continuam montando as coisas. O cenário de São Paulo é bem melhor do que o do Rio, mas eu ainda vejo muita coisa boa sendo feita no Rio, e nesse momento nós temos exposições maravilhosas. Nesse momento, agora até os próximos meses, até outubro, tem uma exposição no Paço Imperial, que eu fui na abertura dela semana passada, que é deslumbrante, com gente ótima, super lotada. Sábado e domingo eu estive lá, com toda a chuva que caiu no Rio de Janeiro no último final de semana. Você sabe que a exposição estava lotada, as pessoas aprenderam a ir para o centro da cidade, ir a concertos gratuitos em igreja, em exposições. Eu acho que o Rio, nessa área, não está morto, não. O que está faltando ao Rio para voltar a ser o nosso Rio, na tua avaliação? Administração. Eu acho o seguinte, eu não me conformo quando as pessoas dizem que o Rio de Janeiro não tem mais dinheiro, nem o Rio de Janeiro cidade, município, que o nosso prefeito diz que não tem dinheiro, não tem onde tirar. Porque, Ronaldo, o IPTU mais do que dobrou. Ele está recebendo um IPTU bárbaro aqui do Rio de Janeiro, é muito dinheiro. O pessoal do pré-sal está se movimentando, a gente está recebendo dinheiro novamente da Petrobras e de tudo mais. Como é que não tem dinheiro? Os hospitais caindo aos pedaços, as escolas, as pessoas, as crianças, que às vezes têm uma única refeição quente na escola, estão comendo sanduíche em muita escola porque não tem dinheiro para comida, como devia ser. E para onde vai esse dinheiro? Então, o que eu acho é o seguinte, falta administração, não tem a menor dúvida. Então você acredita que o Rio de Janeiro possa dar a volta por cima? Eu acredito não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Inclusive, nesse momento, grupos da sociedade civil estão se mobilizando para tentar apresentar projetos sem nenhum fim lucrativo, sem ninguém querer ganhar nada, para apresentar ao prefeito e ao governador para ver se é possível a gente alavancar o Rio de Janeiro. E o Brasil, na tua avaliação, hein? Como é que vai hoje? Eu acho que hoje ele vai numa fase transitória, mas muito boa. Você viu queda de juro, grande queda de juro, esse último índice de desemprego diminuiu o desemprego, e as coisas estão... A violência urbana diminuindo, o número de assassinatos diminuindo. Assassinatos, agora o número aumentando, que as pessoas falam, mas o número de confrontos aumentando. Gente, uma coisa é consequência da outra. Você está vendo mais a polícia se mobilizando, subindo os morros, ficando nas ruas e tudo mais, é claro que vai haver um confronto muito maior. Eu não sou contra isso não, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Agora, eu acho que essa cidade, se bem administrada, ela volta a florescer tranquilamente, não tenho a menor dúvida. Ô Beth, está havendo uma troca de guarda com relação às gerações de leitores, de telespectadores e de ouvintes de rádio por gente da internet. Você acredita que essa é realmente uma questão geracional e que a geração mais velha vai morrendo e com isso vão morrendo televisões, vão morrendo jornais, vão morrendo revistas e vai morrendo rádio? Eu não acho que vai morrendo nada, Ronaldo. Eu acho que realmente essa nova geração é muito mais acostumada do que a gente com a internet. Eles sabem mexer, eles sabem procurar, vasculhar, e eles chegam onde eles têm que chegar. Agora, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho, por exemplo, eu não sou nova geração, mas eu adoro fuçar na internet, ver. Mídia social hoje em dia é uma alavancagem para qualquer produto. Agora, não invalida a rádio, televisão e jornal, que eu acho que não vão acabar, não. Mas eu quero dizer a você que muita gente se queixando, gente que vive de produtos editoriais, gente que vive de vender esses produtos, está reclamando bastante de que a internet tomou conta desses mercados e que para essa turma está sobrando muito pouco. Na verdade está sobrando, eu também acho. Agora quem é bom vai sobreviver, não tenho a menor dúvida. Alguns jornais, algumas televisões, gente de melhor qualidade sobrevive. Agora tinha muita gente que a gente sabe que corria paralelamente. Falar em jornal e televisão e rádio, qual é a tua ótica sobre a guerra surda que jornais do Rio e de São Paulo e televisões paulistas e cariocas fazem contra o governo Bolsonaro? Ô Ronaldo, não é só Rio e São Paulo não, o Brasil inteiro, né? Foi o que eu falei aqui no início agora do nosso bloco, o que eu falei foi exatamente isso. A mídia se posicionou de uma maneira que não era para ser, né? Eu acho que tinha que haver uma isenção, dando-se as notícias que deveriam ser. Agora, eles apostaram que o Bolsonaro não chegaria à presidência da República e pressionaram muito por isso. E ele chegou e ficou todo mundo aí na situação. Agora, o que eu fico espantada é o seguinte, o senhor Bolsonaro é o nosso presidente da República,
e eu acho que ele, de vez em quando, é até desrespeitado pelas matérias que são feitas. Eu fico muito aflita quando eu vejo determinadas atitudes de jornalistas que falam na maior intimidade e tratam de assuntos pessoais da família Bolsonaro que eu acho que absolutamente não vem ao caso. Você acredita no governo Bolsonaro? Eu acredito. Eu tenho uma sensação, Ronaldo, eu sou jornalista, né? Ultimamente, nos outros governos, a gente só tinha notícia corrupção, roubo, é o toma lá da cá. E era uma coisa lá em Brasília, que a gente conhece como a Ilha da Fantasia, que esse toma lá da cá virou quase uma obrigatoriedade. As pessoas diziam, não, se não fizer isso, não se faz negócio. E se falava abertamente de uma coisa dessa, que é uma imoralidade, a verdade é essa, né? E você vê que hoje em dia eles podem até falar de outras coisas, do posicionamento do Bolsonaro, falar muita bobagem, pode-se falar nisso, mas não se fala mais em roubo, em toma lá da cá, em corrupção. Isso parou. Isso dá uma sensação de limpeza. Eu acho que é limpeza tanto dentro do país como quem vê de fora também. Ô Beth, a época da Dilma Rousseff na presidência, com aquela conversa de presidenta Dilma, aquilo me incomodava de uma tal maneira. Eu não consigo absorver aquelas pessoas com aquele linguajar, aquela bobajada, aquelas conversas idiotas, a presidente se atrapalhando nos discursos. Você acredita que nós passamos pelo período Dilma na presidência da República do Brasil? Isso para você te faz bem, te faz mal? Como é que você olha esse aspecto, hein? Olha, para mim agora passou, mas quando a presidente entrou como presidente da República, a gente sabe que ela foi colocada ali pelo ex-presidente Lula, porque ele achava, de alguma maneira, que ela ia preencher os 4 anos que ele não podia continuar e que ele voltava ao governo. Ele tinha certeza disso. Eu acho que hoje em dia não existe esse negócio de mulher e homem. Eu acho que pode ser presidente, pode ser ministro, seja lá quem for. A pessoa tem que ter capacitação. Eu acho que a palavra do momento é educação de base e capacitação. E, infelizmente, a nossa presidente Dilma não tinha essa capacitação. Não sai daí, já já a gente volta com a Beth Camarão nesse papo sobre tudo que a gente quiser, puder e souber falar. Já já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, nesse papo com a nossa queridíssima Beth Camarão. Beth, eu sei que você tem uma assessoria de imprensa. E eu pergunto a você, qual foi o momento de maior alegria dentro da tua profissão? O que é que você emplacou na imprensa que te deu o maior prazer? Eu tive grandes momentos, porque para o assessor, eu a vida inteira não era assessora de imprensa. A minha grande parte da minha vida fui em jornal, rádio e televisão. Fui de televisão 27 anos. Fiquei 27 anos no ar, na época TV Educativa, que hoje é TV Brasil, que era uma televisão ótima, uma repercussão ótima e tudo. E aí eu comecei a fazer um programa que se chamava Os Médicos. Eram 4 pessoas, eu no meio, a gente escolhia um determinado tema por programa e eles falavam para público leigo, explicando o que era a doença, as causas e tudo mais. E daí os médicos começaram a falar comigo, você hoje em dia entende tanto de saúde, você não quer montar um programa, uma assessoria e trabalhar com a gente em congresso e tudo? E como eu adorava e adoro essa área mesmo, eu fui fazer assessoria de imprensa. Agora, para o assessor de imprensa, o que acontece é o seguinte, por melhor que seja o seu tema, se tiver um tema mais importante naquele dia nos jornais, o seu tema morre. Agora, às vezes você tem um tema, não é nem grande coisa, você acha que não vai dar muita coisa. Não tem nada. Não tem nada, o seu tema cresce. Então, foram grandes alegrias ao longo da minha vida, porque às vezes coisa que a gente não apostava, achava que não aconteceria, virou a notícia do dia. Mas tem algum assunto que te chamou a atenção, que você disse, isso aqui eu quero fazer, independente da questão profissional, porque é alguma coisa que eu acredito e que é bacana. Eu sei que você não trabalha com o que você não acredita. É verdade. Mas às vezes aparece alguma coisa que a gente se encaixa mais. Tem 2 coisas que especialmente eu gostaria de citar. Uma me mobilizou há mais de 20 anos e a outra foi recentemente, agora muito recentemente. Seguinte, há de 20 anos eu fui chamada por um médico que trabalhava uma doença chamada endometriose. O nome já era uma coisa que para a gente botasse em jornal e tudo, chegava o jornalista e falava assim, não dá para mudar esse nome? Eu falei, como é que eu vou mudar o nome da doença? Endometriose. Era uma doença que ninguém tinha ouvido falar, porque é uma doença que vem, só atinge a mulher, sobre o endométrio da mulher, não vou falar sobre isso, que é uma coisa longa, mas que na época ninguém conhecia e as mulheres sofriam muito com essa doença. Aí eu falei com ele assim, eu vou trabalhar com você, nem que seja de graça. Não precisou ser de graça, ele me pagava. Mas ao longo, para você ter uma noção, eu sou assessora desta pessoa
há 21 anos. E a gente, quando já não dava mais para falar da doença por ela só, ele, como era uma pessoa muito focada em fazer o bem, inclusive fazia várias cirurgias de graça em hospital público e tudo mais, ele falou: o que a gente pode fazer para continuar a se falar dessa doença, para não se perder o foco? Então a gente primeiro, eu bolei junto com ele campanhas. A gente todo ano fazia uma campanha em que ele viajava pelo Brasil falando da doença em vários veículos e tudo. Isso me dava muito prazer. E depois das campanhas, como já não era tanta novidade, ele começou a fazer mutirões. Então esse homem agora vai aos principais estados brasileiros e atende as pessoas. E opera, fazer cirurgias mais complicadas, porque ele é um especialistaço, de graça em pacientes do SUS. Isso me dá muito prazer trabalhar. E como você disse, eu não trabalho nessa área médica com quem eu não acredite. Se me chamar um médico e eu dar uma vasculhada, pergunto quem é, procuro saber, se ele não foi indicado pelos pares, pelos outros médicos, não for uma pessoa de confiabilidade, eu prefiro não trabalhar, eu não faço. Agora, mais recentemente, eu sou uma carioca rio-maníaca, como eu te falei, desse grupo que tem atualmente. E o Dr. Josias Vilar, que lidera um grupo, ela montou aqui no Rio a Câmara Empresarial Rio, e agora um grupo Rio, Somos Mais pelo Rio, todos somos mais pelo Rio, exatamente. Ele me chamou para ajudar a alavancar isso. Isso foi um projeto que me encantou, porque são várias pessoas, empresários, diversos segmentos, jornalistas, engenheiros, assistentes sociais, que estão se juntando à população civil para alavancar o Rio nas diversas áreas. Isso me encanta. Esse trabalho eu vou fazer para eles sem cobrar absolutamente nada, a verdade é essa. Vou trabalhar junto e quero me encaixar num desses segmentos para trabalhar pela cidade. Minha querida Beth Camarão, eu sei que tem uma questão brasileira que te emociona. É um tema que você gosta de discutir e que você acredita que ele deva ser divulgado, que é a questão da vacinação. Então eu queria perguntar a você se o brasileiro ele é avesso à vacina, se existem bolsões de brasileiros que combatem a vacinação e como você enxerga a atuação do governo nesse sentido, nessa direção. Ronaldo, normalmente quando eu participo de algum programa com você, ou outros programas de rádio também, quando sou chamada para entrevistas e tudo, eu falo muito sobre isso, porque eu acho o seguinte: a vacinação é uma coisa fundamental para qualquer população. Eu vejo da minha geração, amigos meus brilhantes e tudo mais, eu tive alguns amigos que tiveram paralisia infantil porque não havia naquela época uma vacinação contra a poliomielite. E hoje em dia o que a gente vê é o seguinte: não é bolsões de pessoas que são contra, o que eu vejo é a ignorância da população. Porque quando a internet, como falamos aqui agora, a internet hoje em dia tomou conta mesmo das pessoas, inclusive pessoas de menor poder aquisitivo, todo mundo tem seu telefonezinho, entra na internet. E houve no mundo inteiro, não foi só o Brasil não, uma campanha contra as vacinas de pessoas que eu acho até que acreditam, achando que quando se inocula o vírus da doença, que algumas pessoas que são mais predispostas podem pegar a doença. Isso não é verdade. É claro que existem algumas vacinas que isso pode acontecer, mas a maior parte, principalmente essas que são dadas em crianças, não tem a menor chance de acontecer. O que eu acho que falta em termos de Brasil, que agora está voltando, eu acho até bem legal, campanhas governamentais explicando às pessoas o valor da vacina, a importância da vacinação e explicando isso, que a pessoa não vai ficar doente absolutamente por tomar a vacina. Eu acho isso muito importante. Isso ficaram muitos anos parado. Os ministérios de saúde aqui do Brasil passaram muitos anos sem fazer essas campanhas. E agora, de uns 5, 6 anos para cá, voltaram a fazer a campanha da vacinação da gripe do idoso, da poliomielite, do sarampo. Estão voltando até porque várias doenças voltaram também, né, Ronaldo? Tem muita doença aí que já estava erradicada e que voltou a atingir o brasileiro. Vamos falar um pouquinho de política nacional. Sim. Qual é a tua opinião entre a situação do presidente da República, que é o protagonista da administração pública nacional, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia? Hoje temos a aprovação da reforma da Previdência. Na tua avaliação, você acredita que o Rodrigo Maia esteja se beneficiando, e principalmente através da imprensa que não gosta do Bolsonaro, dessa situação de aprovação da Previdência? Ronaldo, eu acho que ele está se beneficiando e vai se beneficiar. Mas eu acho que nesse momento isso é inócuo. Eu acho o seguinte: se beneficiou todo o Brasil, tudo bem. Eu tive, em algum momento, um certo preconceito com o senhor Rodrigo Maia,
porque eu achava o seguinte, o Rodrigo Maia, em termos de Rio de Janeiro, ele recebeu 70 mil ou 72 mil votos. É muito pouca votação, ele quase não entrou. O nosso presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 50 milhões de votos do país inteiro. Eu não via como ele podia querer fazer uma contraposição e bater de frente, como alguns meses atrás nós vimos que aconteceu, com o presidente Bolsonaro, querendo prevalecer a sua vontade e ameaçando, inclusive, não botar os projetos em votação e induzir os outros parlamentares a votar contra. Eu não achei isso correto. Agora, esse trabalho atualmente que ele está fazendo pela Previdência, eu acho que ele caiu em si e viu os benefícios que ele poderia obter também capitaneando isso. E eu acho que foi bom para o país e foi bem feito o trabalho. O que você acha dos aposentados terem que trabalhar mais um grupo de anos para poderem se aposentar no Brasil? Quer dizer, as pessoas que querem se aposentar vão ter que trabalhar mais anos para chegarem à aposentadoria? E os privilégios de políticos, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de governadores, de senadores, de prefeitos continuarem intactos? Mas será que vão continuar? Eu tenho dúvidas sobre isso. Pelo seguinte, o Paulo Guedes, eu trabalhei, fiz alguns congressos com o Paulo Guedes há muitos anos atrás e sempre tive a melhor impressão dele como ser humano e como profissional. Eu acho ele sério, competente e ele tem uma visão social muito grande. Ele gosta muito de trabalhar em função de pessoas de camadas mais pobres. Isso eu presenciei na época. Então, o que eu acho é o seguinte... Você acha que o Paulo Guedes vai impedir o Supremo Tribunal Federal de comprar camarão e lagosta com teu dinheiro? Não vai, não vai. É disso que eu estou falando. Não vai, mas a imprensa vai. A gente está aí para isso. Isso se a gente mostrar, você viu que inibiu a ação. Não inibiu nada. Não, naquela... Continuou exatamente igual. Não. Naquela vez eles cancelaram a compra. Mas logo em seguida vamos em frente. Mas com menos peso no camarão. Menos em vez camarão. Não era camarão VG, era cinzentinho pequeno. Provavelmente. Tá certo. Agora, o que eu acho é o seguinte, essa reforma da Previdência era absolutamente necessária, a gente sabe disso. Eu acho que os privilégios têm que ser cortados. A gente sabe que não vão votar nunca tirando os privilégios todos. Isso não tem possibilidade. Isso tem que ser gradativamente. Também concordo com isso. Agora, o que eu acho é o seguinte, as pessoas começarem a se aposentar mais tarde, eu acho uma coisa justa. As pessoas hoje em dia vivem mais. E em todos os países do mundo, as pessoas se aposentam a partir de 60, 65 anos. Sim, na França agora recentemente, aumentaram 1 ou 2 anos, eles fizeram aquele auê todo, mas acabou aumentado e acabou essa história. Porque senão não há sobrevivência. Porque os aposentados, os pensionistas, aumentaram muito no mundo inteiro. Com a medicina avançada como se tem hoje, as pessoas vivem muito. Como é que se faz então? Vai chegar um momento que tem mais gente aposentada do que trabalhando, não é possível isso. O governador do Rio de Janeiro, há alguns dias atrás, cunhou uma frase que é a seguinte: bandido com fuzil na mão, do lado de fora, ou seja, fora de casa, está querendo deitar. É preciso atirar nele. Qual é a tua opinião? É alguma coisa por aí. A frase não é exatamente essa, mas tem esse sentido. Eu me lembro disso, Olha, isso eu sou contra. Esse negócio assim, de execução sumária, eu sou contra. Você acha que deve deixar o bandido atirar com fuzil no teu parente? Não, eu não acho que deve atirar, mas eu acho o seguinte, você sobrevoar lá de cima e sair atirando nas pessoas, eu acho isso uma coisa horrorosa. Pessoas? Pode ser bandido, mas não se tem certeza. Não é bandido, com o cara com fuzil na mão, do lado de fora da casa dele, ele não é bandido, ele é o quê? Mas você pegar o cara porque de cima e atirar, eu tenho um certo preconceito disso. Então você está arriscado a tomar um tiro de um bandido desse. Não, eu estou arriscado. Agora, rua. eu não sou contra, exato essas invasões que tem e tudo mais, de se atirar e matar, eu não sou contra. Eu sou a favor, eu acho que tem que se proteger, eu acho que é melhor o cara atirar. Não é matar o sujeito que vai te matar. Não, aí tudo bem. É proteger a tua vida. Se o cara se você está num confronto, não tem a menor dúvida. O cara sai com fuzil na rua para quê? Na tua opinião? Ronaldo, isso é uma discussão pelo seguinte... Mas vamos discutir, para isso se você está aqui hoje. É uma coisa que pela formação que eu tenho, colegial, de colégio de freira a minha vida inteira, essa formação católica que você nem fecha sempre... os olhos, é isso? Não, eu não fecho os olhos. Me dói muito a sensação o que quer dizer de formação matar uma católica? pessoa. É a acumulação de riqueza pelo Vaticano, por exemplo? Não é, eu não falo isso. Não é isso. A minha formação católica... Mas isso é católico também. É católico também. E essa é a parte negra da igreja, essa é a parte podre da igreja. Por que a parte podre da igreja? Porque a gente hoje em dia sabe que houve acumulação, que houve pedofilia, que houve muita coisa que nunca se falou. E continua havendo, não tenho dúvida. Eu às vezes ouço no programa de rádio que você participa aqui, alguém dizendo, eu sou cristão, então eu não sei o quê. Aí eu pergunto, e eu, que sou judeu? Eu sou ruim porque eu não sou cristão?
Então, eu entendo que essa coisa está fora de foco. Mas Vê se você entende o que eu estou falando. Eu estou entendendo. Você foi no Colégio de Freira, eu fui no Colégio Melo e Souza, e daí? Não, mas eu no não... No Colégio de Freira era bom e no meu colégio era ruim? Não, mas eu não acredito que você fique à vontade se ver uma pessoa sendo fuzilada. Depende. Eu não vou ficar em situação nenhuma, para te dizer a verdade. A mim me incomoda que quer muito. me fuzilar sendo fuzilado, eu bato palma pro fuzilador. Eu tenho um certo preconceito contra isso. Eu não sou assim, de cara a favor de chegar e matar o cara. Eu não sou. Eu tenho um pouco de preconceito. Formação jornalística também, esse tipo de coisa. Agora, a formação religiosa que eu digo é o seguinte: a gente tem aquela formação de caridade em relação ao próprio, tentar fazer o bem, não deixar maltratar, não deixar matar. Mas isso não é cristão nem é judaico. Não, isso é do ser humano de bem. Não, isso é cristão, mas é o cristão seguinte, não é cristão católico. Você é cristão, você é um cristão judeu. Eu não sou cristão nada. É outro tipo de cristianismo. Eu não sou cristão, eu não acredito nisso. Eu estou fora dessa parada. Eu acredito nisso que eu te falei. Bom caráter e mau caráter. Sim. Isso não tem a ver com judeu, não tem a ver com católico, não tem a ver com evangélico. Tem a ver com o ser humano. O ser humano na mais pura essência dele. Tem gente que não presta, minha querida. Não dentro da tua igreja, dentro da minha sinagoga. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho o seguinte, a gente quando desde pequena é imbuída dessa coisa assim, do que é bom, do que é ruim, de ter ética, tudo isso é uma coisa que vem num bojo de você ter algum tipo de cristianismo mesmo. Eu acho que para mim é religião, isso é uma certa religião. Agora, é claro que é temperamento da pessoa, índole, tudo isso conta também. Agora, me incomoda você lá de cima atirar no cara, se o cara estiver de costas para você, isso me incomoda, isso me incomoda. Não sai daí, já já a gente volta com a Beth Camarão, ela quer ver os caras com fuzil na mão passeando nas favelas, na porta das casas deles. Se eles não atirarem na gente, tá tudo bem, mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta e a Beth Camarão vai continuar dando esse show que ela está dando aqui pra gente hoje. Já, já. Estamos de volta com Beth Camarão em Menorá, na TV. Beth Camarão, hoje pela manhã, hoje nós estamos gravando à tarde, eu recebi no meu WhatsApp uma fotografia do Pelé e do Garrincha com uma bola nas mãos. E aí o camarada perguntava que tempo era esse? E aí eu coloquei tempo em que o Brasil, com letra minúscula, se transformou em Brasil com letras garrafais. Eu sei que você não está tão ligado a futebol, mas como é que você via os momentos de Pelé e Garrincha que jogaram 60 vezes juntos pela seleção brasileira e nunca perderam nem empataram? Ronaldo, eu não posso falar de futebol porque, como você sabe, eu não sou ligadíssima, embora aqui no Rio de Janeiro eu torça pelo Flamengo, sou até meio fanática pelo Flamengo, família inteira era. Agora, essa época, eu era adolescente praticamente naquela época, e era um Brasil glorioso, né? E eu me lembro era do meu pai, do meu avô, do pessoal todo na frente das televisões já, numa torcida danada, e quando acabava iam pra rua, soltava foguete, parecia festa de São João, era sempre uma festa. Esses homens trouxeram grandes alegrias ao Brasil, a verdade é essa, e numa época que havia mais pureza no futebol, né? Menos corrupção, menos sujeira. Eles não ganhavam tanto dinheiro, eles ganhavam pouco relativamente, mas eles jogavam com muito prazer e sabiam, davam conta do recado, né, Ronaldo? A verdade é que é um tempo que certamente não vai voltar mais. É verdade. É um tempo em que o Brasil se descobriu e que o Nelson Rodrigues dizia que nós tínhamos perdido o nosso complexo de vira-latas. Era assim que ele se manifestava sobre o futebol brasileiro. Ô, Beth Camarão, e as artes no Brasil? Como é que você vê o cinema brasileiro? Como é que você vê o teatro? Como é que você vê as óperas que são colocadas em ação aqui no Teatro Municipal? Como é que você vê a cultura brasileira marchando nos anos 2019? Como a gente já tinha comentado aqui, eu acho que são grupos que são muito fortes, muito guerreiros para chegar onde chegaram. Agora, eu sou muito encantada. Eu vou te dizer o seguinte, chegamos hoje em dia, espetáculos, os musicais hoje em dia que são montados no Brasil, a gente não fica nada a dever com Broadway, com os Estados Unidos, aqueles musicais maravilhosos. A gente tem gente ótima fazendo teatro. O cinema brasileiro evoluiu espetacularmente. Vieram as chanchadas, eu já gostava de chanchada, eu gostava de ver os Carita, aquela gente toda. Eu era menina, mas gostava daquilo, eu sempre gostei de cinema. Para você ter uma ideia, ainda hoje, eu vou ao cinema 2, 3 vezes por semana. Eu adoro cinema, eu adoro. Gosto muito de teatro, mas teatro tem que ser um bom teatro. Né? E a gente sabe que hoje em dia ainda são pontuais as boas peças. Cinema não, cinema você vê, você sai de cinema de alma lavada. Agora, uma coisa que eu gosto muito é música. Ronaldo, eu peguei uma fase, deixa eu te contar como é que eu fui ser repórter de televisão. Eu fazia faculdade PUC,
Eu tinha passado, eu sempre fui aluna brilhante, sempre estudiosa, aquela coisa toda. Passei e meu pai não queria de jeito nenhum que eu fosse jornalista. Falava, minha filha, redação de jornal não é coisa de moça, é coisa de homem. E fui. E o Gilson Amado foi meu professor na faculdade e ele ganhou a concessão da TV Educativa. Eu, como era ótima aluna, ele gostava de mim desse tempo. Ele me chamou e falou assim, Beth Camarão, você vai ser a primeira repórter da minha televisão. E me levou para trabalhar com ele. E eu entrei ali e fiquei 27 anos na TVE. Fui de outras televisões ao mesmo tempo. Mas nessa época, ele achava o seguinte, a gente não tinha tanta notícia para dar na TV Educativa porque não dava para competir com as outras televisões. Então ele me botou na cultura. Então eu vou te contar que eu tive muito prazer. Uma vez por semana eu ia para a casa do Tom Jobim. A gente sentava para o Tom tocar o que ele tinha de novidade. Vinícius de Moraes, entrevistei dezenas de vezes. Carlinhos, essa gente toda que foi, a gente que dessa música maravilhosa, que era uma época de ouro no Rio, eu convivia com essa gente, assim, regularmente, toda semana quase. Isso me encantava. Bossa Nova, de vez em quando, até hoje, eu vou para o Beco das Garrafas, que voltou a funcionar com ótimos espetáculos e tudo mais, e tem uma nostalgia ali, mas uma nostalgia. Então a música era muito rica, e eu acho que alavancou o Brasil. Não foi só futebol, não, foi a música brasileira também. A gente com a Bossa Nova, a gente dava um banho, mas um banho. E eu vivi naquela época exatamente de Tom, Vinícius, essa gente toda. E como é que você compara, por exemplo, os tempos e os templos de Anitta com os tempos e os templos de Tom Jobim e o nosso querido Vinícius de Moraes? Não dá para comparar. Eu acho que são músicas completamente diferentes. Agora, a Anitta, embora não seja uma música que seja a música da minha preferência, eu acho um grande fenômeno. A Anitta e outras pessoas da geração que estão aí atendem perfeitamente esse público jovem e eu acho que essa moça era uma moça que a gente via inicialmente, ela assim, meia retraída, meia tímida. Hoje em dia ela é uma grande estrela, em qualquer lugar que ela vá. Deixa eu te contar uma coisa, recentemente, o ano passado, eu fui convidada para o Dia da Independência Americana, uma festa do consulado americano que foi no Museu do Amanhã. E o cônsul, que fala um português maravilhoso e tudo mais, veio e falou, eu vou apresentar vocês agora, muito americano, né? Muita gente que eles convidaram. Uma coisa que me encanta no Brasil. E o show com quem foi? Com a Anitta. Eu não imaginei, eu achei que ia chamar alguém de Bossa Nova ainda, Carlinhos Lira, alguém que fosse daquela época que marcasse. Ele chamou a Anitta e ela deu um banho cantando em inglês. Então eu acho que a Anitta e esse pessoal da geração dela estão vindo para quebrar e acho muito bom. Qual é a tua sensação com relação a Beatles e Rolling Stones? Eu adoro. Foi a minha geração, né? Bee Gees. Bee Gees era realmente a coisa que eu mais gostava na vida, né? Acho que marcou a nossa geração. A gente viveu uma época de ouro e eu tenho certeza que o Rio pode voltar a tudo isso. Minha querida amiga, escuta aqui. Eu tenho um neto e uma neta. Os meus netos escutam Beatles. E eu fico achando o seguinte, como é que pode? 60 anos depois, os caras continuam na crista da onda. Fala pra mim. Não, é gente muito boa, não tem a menor dúvida. Você sabe que hoje em dia, de vez em quando, eu ainda vou para a internet e tem muita gente ouvindo Ray Conniff. Ray Conniff que a gente ouviu e tudo mais. Festa hoje em dia de filhas de amigas minhas. Eu ainda não tenho neto grande ainda não tenho. Mas filhas de amigas e tudo mais estão lá dançando Ray Conniff como a gente dançou na época. Música boa não tem idade, Ronaldo. Ópera. Eu fiz o ano passado um curso de ópera no Jockey Club, que foi uma coisa deslumbrante. Ópera tem idade, é uma coisa, idade de ópera. Que isso? Avós e bisavós já cantavam ópera. E a ópera está aí voltando. E gente moça gostando. Beth Camarão, e o turismo no Rio de Janeiro? Você acha que o caminho que nesse momento está se alcançando é o melhor caminho? Com turismo ainda incipiente, com áreas turísticas e cartões postais do Rio tomados por bandidos que eventualmente atrapalham a vida daqueles que querem aproveitar o Rio de Janeiro e que eventualmente, se forem assaltados, nunca mais vão querer voltar por aqui. Enfim, como é que você vê essa parafernália que envolve a questão do turismo, que é, como nós sabemos muito bem, uma indústria não poluente, riquíssima, que pode injetar um monte de dinheiro aqui na nossa cidade? Ronaldo, eu não sou especialista no assunto, mas eu não acho que a gente está indo a lugar nenhum. Você falou quais são os caminhos. Não tem caminho, eu acho que a gente está estagnado em termos de turismo. Eu acho que é o seguinte, essa violência que é propagada lá fora até em maior escala do que realmente acontece aqui, os empresários da noite principalmente se recolhendo, a gente hoje em dia vai a restaurante de noite, 10 horas da noite o restaurante já está quase fechando, já não tem ninguém. Antigamente a gente ia cinema de 8 às 10 e saía para jantar depois. Hoje em dia poucas casas no Rio servem um jantar à meia-noite.
Não existe mais isso. Eu acho que o turismo está estagnado, mas é um caminho que é exatamente o caminho, sabe, a vocação do Rio de Janeiro. Eu acho que aqui, só o que o Rio tem de belezas naturais, trazia muita gente para cá. No verão, essas praias maravilhosas, carnaval e tudo mais, e o nosso Crivella querendo acabar com o nosso carnaval aí, fazendo esse papelão cada vez esvaziando mais o carnaval brasileiro. Agora, eu acho que a vocação do Rio é turística, mas neste momento está parada. E tem mais outra coisa. Eu acho o seguinte, turismo de saúde também deve ser implantado no Rio, porque hoje em dia São Paulo faz pacote turístico para as pessoas irem tratar-se nos hospitais de lá, passarem os fins de semana, aproveitarem museus, shows, casas noturnas e tudo. E Rio de Janeiro, o pessoal sai daqui para ir para lá. Você já pensou se a gente viesse aqui em bons hospitais, que temos ótimos hospitais do Rio, fazendo os pacotes para trazerem as pessoas para se tratarem no Rio de Janeiro, do Nordeste, do Sul e tudo? Você ia preferir se tratar no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Me diga, meu amigo, em termos de cidade. Eu prefiro qualquer coisa no Rio de Janeiro, Beth Camarão. Pois é, eu também. Eu também. Me diga uma coisa, saindo do Rio de Janeiro e voando um pouquinho lá para o norte do Brasil, para perto das Guianas, como é que você está vendo a questão do regime do Maduro? Você acha que o Maduro já apodreceu? Você acha que o Maduro cai, não cai? Vai continuar massacrando o povo com fome? Como é que vai ser essa história? Ronaldo, eu acho que o Maduro já devia ter caído há muito tempo. O que ele está fazendo lá é uma coisa absurda. E agora, recentemente, a gente ter proibido exatamente dos altos funcionários virem para o Brasil, eu achei uma ótima medida, já que outros países do entorno já tinham tomado. Agora, eu acho o seguinte, os Estados Unidos, que são realmente o maior país do mundo nesse momento, e que tem o poder aí de estrangular o país lá, com as medidas econômicas que estão tomando em relação ao país, são a única chance daquele povo se livrar disso. Porque aquele cara ali só sai se for na marra, ele não sai por espontânea vontade e nem por pressão popular deles lá, não tem a menor condição. O Adélio, o que esfaqueou o presidente da República atual e que na época era candidato, ele está sendo tirado como doente mental. Você está satisfeita com o resultado que chegou ao teu conhecimento das investigações, de quem mandou, quem não mandou, se havia gente envolvida ou não havia, ou enfim, você se satisfez com as informações que chegaram até você em relação à tentativa de assassinato do presidente da República, que à época era candidato? Ronaldo, como jornalista, não. A gente jornalista por si só já é investigativo de uma forma geral. A gente gosta de fuçar para descobrir tudo que puder. E eu acho que aquilo ali não foi fuçado, entre aspas, convenientemente, não tem a menor dúvida. Agora, o nosso presidente aí foi inteligente. Nesse momento, se ele tenta reabrir o processo, fazer alguma coisa, tinha grande chance dele não ser dado como uma pessoa insana e ele cumpriu uma cadeiazinha e daqui a pouco está na rua de novo. E ele indo para um hospital psiquiátrico, provavelmente ele vai ficar o resto da vida. Eu acho que não foi uma jogada ruim, não. Para o que se quer, que é manter aquele homem o mais longe possível da sociedade, porque ele é um perigo ambulante, eu acho que a medida não está ruim, não. Mas é importante a gente saber quem pagou para ele trabalhar, quem pagou para advogados irem atendê-lo, quem, enfim, estava por trás dessa história toda. Você não acha, não? Eu acho importantíssimo, mas a gente mais ou menos sabe, né? Eu sei. E eu acho que ele tem certeza, ele sabe. Não tem a dúvida que ele sabe. Sem dúvida que ele sabe, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. E isso deveria vir a ser transparente, não tem a menor dúvida. Você acha que o PT se recupera dessa pancada eleitoral que levou na última eleição para a presidência da República e também em todo o Brasil, onde perdeu muitos governadores e deixou a desejar eleitoralmente? Olha, na época que o PT foi criado, tinha muita gente boa lá, intelectuais, artistas, jornalistas, era um pessoal de peso. Mas eu acho o seguinte, o PT se recuperaria, eu acredito, se tivesse mudado a história neste momento. Reconhecido os erros, partido para uma coisa mais ampla, sabe, não ficar nessa história que está, de que foi tudo uma jogada, que foi tudo uma injustiça, que não teve corrupção, que não teve nada. Tinha que aceitar a coisa, limpar golpe. O partido. Essa eles história de golpe é ridícula, né? Como eles falam, nessa narrativa idiota de golpe. Exatamente. O que eu acredito é o seguinte, se tivessem mudado esta narrativa, eu acho que teria alguma chance de se recuperar, porque a gente sempre vai ter uma direita e uma esquerda, não tem a menor dúvida. Agora, do jeito que vai, por esse caminho não chegam a nada. Minha querida, leva um beijo na testa e outro no coração do seu amigo Ronaldo. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso Menorá na TV. Câmeras e microfones do Menorá na TV à tua disposição para que você se despeça fazendo suas considerações finais, porque infelizmente nós chegamos ao final deste Menorá na TV com você.
Demos uma vasculhada no mundo de hoje, né? A verdade é essa. Muito prazer em estar aqui com você. Eu gosto muito, inclusive quando eu participo do seu programa, eu gosto muito que eu acho que é um dos poucos programas que a gente faz como eu fazia antes no meu, sem censura. A gente faz sem censura, a gente fala o que a gente pensa, e isso é muito importante no Brasil de hoje. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em repetição em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir, e horários também você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.